Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Nunes da Fonseca. Eu sou aqui professor desse curso com vocês, aqui de Biologia Evolutiva do Desenvolvimento, junto com o pós-doutor, né, o doutor Lupes Ribeiro, e a aluna de doutorado, Renata Coutinho, né. Então, o meu objetivo hoje nessa aula, né, que será uma aula que será dada online, né, para vocês é realmente começar a discutir um pouco com vocês sobre conceitos dessa nova área da biologia que a gente chama de biologia evolutiva do desenvolvimento, ou de uma forma assim mais simples, né? Ou mais carinhosa, é Evodevo, né? Biologia evolutiva do desenvolvimento. E nos últimos anos, essa biologia evolutiva do desenvolvimento, ela tem sido também invadida, né, tem um grande número de estudos também, não só sobre a parte de evolução e desenvolvimento, mas também abrigando a parte de ecologia. Então, isso que a gente chama de ecoevodevo, ou biologia ecológica e evolutiva do desenvolvimento. Tá? Então, eu deixo aqui embaixo meus dois e-mails, rnfonseca.macaé.frj.br e rodrigo.nunes.da.fonseca@gmail.com, caso vocês tenham interesse, né, de tirar dúvidas, de conhecer nosso laboratório em Macaé, né, tanto a Renata quanto o Lupes também podem, ajudar vocês nisso. E no futuro também, se alguém tiver algum interesse em fazer mestrado, doutorado nessa área, eu fico também à disposição, ou mesmo estudos de iniciação científica. Então, o objetivo da aula de hoje é bem claro, né? Entender nessas questões atuais da biologia evolutiva do desenvolvimento, né? Também trazendo um pouco do componente ecológico para a aula de hoje. Tá? Então, eu recomendo, né? Já começo recomendando para vocês também uma leitura, quem tiver interesse também. Eu tenho esse artigo que a gente já escreveu, já tem quase 10 anos agora, né? Está fazendo 10 anos esse ano, junto com as professoras Tiana Kohlsdorf, da USP, o professor Henrique, da Unicamp, o professor Igor Schneider, que agora se encontra nos Estados Unidos, que na época estava na Universidade Federal do Pará, né? Em que a gente escreveu esse artigo Evodevo Verde e Amarela na Ciência Hoje, né? Mostrando as potencialidades de se estudar, né, essa biologia evolutiva do desenvolvimento no Brasil, uma vez que o Brasil é o país aí com a mais extensa, né, um dos países, né, mas provavelmente o país com a mais extensa biodiversidade, de espécies, né. E eu tô fa Nossa aula de hoje vai ser muito focado para a parte animal, mas também toda a parte vegetal, uma biodiversidade muito extensa por causa de todas as características dos nossos biomas, né. Vocês como biólogos ou futuros biólogos sabem disso também muito bem, né. Então aqui tem só uma representação de um peixe-boi, né, toda a parte de esqueleto do peixe-boi, algumas novidades evolutivas aqui no peixe-boi, como surgimento de vértebras, e particularmente no nosso caso, a gente está muito interessado nos artrópodes, né, esses organismos que crescem pela formação de exoesqueleto, né, exoesqueleto de quitina, né, e vários deles, né, possuem importância não só ecológica, não só em termos de biodiversidade, cadeia trófica, etc., mas também econômica, né. Aqui a gente vê na esquerda o carrapato, Rifcephalus micrófilos, né, micrópilos, que na verdade, um carrapato bovino, né, que causa grandes perdas para os nossos rebanhos, né? O vetor da doença de Chagas, o Rhodnus prolixus, o hemíptera, né? Um Coleóptera, o Tribólium castanho e o Aedes aegypti, que é o mosquito vetor da dengue, né? Dengue, zika, chikungunya, né? Então, esses são alguns exemplos de modelos que ocorrem, né? No nosso programa, mas essa lista é muito pouco extensa, vocês vão ver que tem muito mais, quando você fala de artrópodes, particularmente, tem uma diversidade imensa, né, incontável de espécies, né? Só de besouros, então, coleóptero a gente nem fala, né? Então, eh, a partir disso, né, a gente, só para dar um exemplo do trabalho que a gente faz no laboratório, que vocês vão ver um pouquinho no curso, né, a gente caracterizou bem o processo de embriogênese, né, de formação do embrião desse vetor da doença de Chagas, foi publicado no passado aqui no livro sobre triatomíneos, né, a biologia dos vetores da doença de Chagas. Então, vocês veem do ovo até o adulto, né? Como que você tem, né, os estágios ninfais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e até o adulto, em que esse organismo ele precisa sempre da alimentação sanguínea, né? Então ele sempre se alimenta de sangue,
é do sangue que ele obtém energia, inclusive, né, as fêmeas e os machos, né, que se alimentam, mas particularmente as fêmeas utilizam essa energia para desenvolver os seus ovários, aqui uma estrutura de ovário, e esses ovários, né, eventualmente, né, depois dessa alimentação sanguínea, depois da digestão, quando esses ovários se desenvolvem, você vai ter a liberação de um novo ovo, né, que no futuro dará origem a um novo indivíduo. Agora, muito pouco se sabe, né, acerca desse processo de como que o embrião é formado, o processo que a gente chama de embriogênese, né. Então, quando você pensa em desenvolvimento, né, em biologia do desenvolvimento, que eu estou usando como exemplo, a gente não está falando só dos aspectos envolvidos com aquilo que acontece durante a embriologia, mas todos os aspectos de desenvolvimento do organismo. Não é só o embrião, mas também é todos os aspectos pós-embrionários em que aquele indivíduo está se desenvolvendo, ok? Então, esse é o conceito importante aqui para vocês. Isso que vocês veem aqui na direita nada mais é do que ovos de rógenos prolixos, né? Aqui é a região anterior do ovo, A, P, né? É uma coisa que a gente trabalha bastante no laboratório, que a Renata vai falar um pouco aí com vocês, né? A padronização do eixo, o que que é a cabeça, o que que vai ser a região mais caudal, né? O que que é a região ventral, o que que é o ventre, o que que é a região dorsal. E essas cores que vocês veem aqui nada mais são do que a demarcação da expressão de determinados genes do desenvolvimento. Então, você tem o DNA, o RNA, as proteínas. A gente utiliza uma técnica de hibridização in situ, em que a gente consegue visualizar o RNA mensageiro desses genes, aquilo que é transcrito, né? E é isso que a Renata e o Lucas vão estar mostrando um pouco para vocês. Isso é uma das técnicas mais utilizadas em biologia do desenvolvimento. E aí no final você já tem um embrião já com suas perninhas, né, em processo de crescimento, que cada um desses territórios dessas regiões, elas são demarcadas pelo por esse processo de desenvolvimento, então, embrionário, ok? Então, isso é só um exemplo do que você pode fazer no laboratório, né? A gente pode estudar o desenvolvimento embrionário, ver como que as células se mexem, como elas se dividem, né? De uma forma comparativa, né? Mas a Evodevo, né, ela é muito mais do que isso, né. Tem toda uma teoria por trás, uma teoria que foi desenvolvida ao longo dos últimos 30 anos, mais ou menos, 40 anos, né, com raízes bastante antigas, que a gente vai estar falando um pouquinho aqui na aula de hoje, mas a gente não pode deixar de falar, né, que a biologia evolutiva do desenvolvimento, né, a gente carinhosamente a apelida de Avodevo, né, e aqui eu devo ressaltar que, por isso que eu estou falando aqui, foi um capítulo que eu acabei de escrever com a professora Jana Kohlsdorf para a Academia Brasileira de Ciências sobre Evodevo, né? Então, o principal objetivo da Evodevo é entender a origem e a evolução de fenótipos, né, de coisas que você realmente consegue visualizar, né, com base em mecanismos de desenvolvimento e trajetórias ontogenéticas. O que que é ontogenia? É o desenvolvimento de um indivíduo desde a concepção até ele estar maduro, né? A maturidade. Então, como eu falei, não é só o embrião, mas é também até ele chegar no seu estado adulto. Então, o desenvolvimento vai integrar, né, tudo aquilo que tem no seu DNA, né, tudo aquilo que está no teu genótipo, com os sinais do ambiente durante esses processos. Então você vai ter variações são normais, né, pela própria teoria, as teorias evolutivas, e que vão então passar para as próximas gerações, né. E então, só para finalizar, né, quando você identifica o que é semelhante e o que que é diferente, você começa a entender, né, particularmente, né, utilizando, a ontogenia, você começa a entender como que os organismos são da forma que eles são. Então, de uma forma mais simplificada é isso, né. Então essa figura fala um pouco disso, né, você tem o genótipo, né, a morfologia, o processo de desenvolvimento, né, como eu falei, do início até o final dos processos evolutivos, né, gerando aqui então um fenótipo que pode ser bem diferente, tudo isso sendo modulado então pelo ambiente. Darwin, né? eh, então, né, até esse momento tá tranquilo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dividir essa aula em pedaços, né? Então acho que agora é um pedaço bom para a gente dar uma parada, né? Nesse momento, né? Para a gente continuar, né? Eu vou fazer vários uploads no YouTube, né? Parte um, parte 2,
e aí o Lupes e a Renata, no caso, eles vão mostrando para vocês as diferentes partes da aula. Então, espero que até aqui, nessa primeira parte conceitual, esteja clara, e aí a gente retorna posteriormente, ok? Só vou parar aqui. Me te encontro.